Fala meus amigos, como é que vocês estão no dia de hoje? Eu espero que vocês tenham tido um ótimo dia, tá? E hoje o vídeo vai ser legal, rapaz. Antes, eu quero começar agradecendo, meus amigos. Os últimos vídeos que eu postei tá dando muito bom, muita visualização, ganhei muitos inscritos e principalmente muita gente me elogiando nos comentários. Obrigado de verdade, cara. Eu tô tentando ler todos, mas todos estão passando de 200, 250, mas todos que eu li elogiando o meu canal, me elogiando as partes onde eu bato, né? Eu faço a... Onde eu bato, mas vamos falar que é onde eu bato. Que é nos filmes do Snyder, tá muita gente se sentindo representada por mim, né? Então muito obrigado pelo carinho. E é isso. Hoje a gente vai assistir ao vídeo do Gustavo Cunha. Vocês indicaram bastante ele, indicaram alguns outros canais, galera. Só que eu gostei de trazer o Gustavo Cunha, eu ainda não vi o vídeo, né? Mas eu vi que ele não gostou. E a graça, eu acho, do React é a gente trazer vídeos onde a pessoa discorda de mim, né? Pra ter um embate, né? Porque se for alguém que concorda, alguém que amou o filme, não tem muito o que falar, né? Eu só vou concordar. Então, e o Gustavo Cunha, eu assisti poucos vídeos dele, mas eu sei que ele é bem nerdão, ele gosta dos quadrinhos, gosta de super-herói, vai ter embasamento nas críticas dele, então eu acho que vai ser muito interessante. E vamos ver se ele consegue mudar minha opinião, que pra quem não sabe, eu gostei do filme. Acho que tem problemas, dei nota 8, mas pra mim o saldo é totalmente positivo e eu acho que a DC começou com tudo, certo? Então é isso. Só antes da gente começar, eu quero apresentar o Cleverson, o consultor patrimonial e financeiro, quase um cavaleiro do zodíaco da grana. Agora é o nosso mais novo parceiro aqui no canal. Ele criou a metodologia NERD, Norte Estratégico de Renda e Diversificação, que basicamente te ajuda a não morrer no rolê financeiro. Quer casa própria, renda passiva, investir com até 2% de juros? Ele tem o caminho das pedras. E vai por mim, ele nem precisa usar o sétimo sentido. Te ajuda a montar reserva financeira, ensina a comprar imóveis e ainda te joga no mundo dos investimentos sem se lascar. E o melhor, consultoria 100% gratuita. Com 13 anos de experiência e mais de 80 milhões de créditos entregues, o homem não tá de brincadeira. Então já sabe, se quiser colocar seu Cosmo para render, fale com o Cleverson, fale que você veio aqui pelo Geek SP, meus amigos. E eu recomendo demais, se você quer investir, se você quer ter a sua casa própria, procure um profissional, meus amigos. Eu já trabalhei nessa área, né? E o que vinha de gente, de cliente para mim, que tentou fazer do zero, tentou fazer através de vídeos no YouTube e acabou se ferrando. A gente sabe como está a situação do país, não podemos arriscar perder dinheiro, né? Então procura o Cleverson, que vai por mim, que você vai ser bem atendido, vai conseguir ter um norte para chegar mais rápido e mais seguro aos seus objetivos. Sem mais delongas, então, vai deixando o seu joinha que você me ajuda bastante com o YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos assim. E, caso você não me conheça, o meu nome é Carlos. Seja muito bem-vindo ao Geek SP e bora começar. Vamos lá, meus amigos. Tô tendo que gravar de novo por causa da obra aqui. Ó, vídeo do Gustavo Cunha, tá? Já me inscrevi, já dei like. Vamos lá. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e hoje é dia de falar de Superman com spoilers. Muito bem, antes de qualquer coisa, cara, nós precisamos falar sobre o elefante na sala, certo? Como assim eu não gostei do filme do Superman, cara? Eu sou a única pessoa no planeta que não gostou desse filme. Como é que isso... Cara, isso é verdade. Eu vi... Não, pelo amor de Deus. Não é que ele é a única pessoa no planeta, né? Mas um exemplo, galera. Eu tô vendo muito... Sabe os Reels do Instagram e o TikTok? Quando você assiste algum vídeo até o final, eles costumam te enxurrar do mesmo conteúdo, né? Cara, e aí eu comecei a ver os vídeos da galera no cinema, no Superman. Público normal, assim, ninguém, não influenciador de cultura pop. E galera, é assim, todo mundo amando, todo mundo emocionado. A música agora que eu já peguei, já coloquei até a música do Spotify, que é a música final, cara, muito boa, cara, muito boa. Ontem eu até repostei um menino, um cara normal, só que ele deixou uma mensagem mó linda, tipo, do quanto ele ficou emocionado, quanto ele vai usar esse filme agora pra ser... como exemplo, né, eu lembrei muito de quando eu era novo, galera, e foi justamente a mensagem que o Sam Raimi trouxe do Tobey Maguire no Homem-Aranha, que foi um filme que eu comecei a usar de bússola moral, né, e eu acho que esse filme aí também vai ser a mesma coisa, sabe, tomara que seja, na verdade, né, a gente tá precisando de heróis... para essa nova geração, né, galera? Uns heróis para motivar, né? Parar um pouco desse negócio de politicagem, trazer os heróis para inspirar
as pessoas, né? E tomara que esse Superman faça isso. E até o cara escreveu, por isso que eu até repostei ele, que eu achei muito foda, que é o que o Superman fala, né? Como que é? Pera, vamos lá, rapidinho. Não, que a mensagem é linda, é a mensagem que tá no filme, tá ligado, galera? Pera aí, ó. Talvez a gentileza seja o verdadeiro punk rock. Caralho, foda, né, mano? Foda, porra! Vamos lá. Explica. Cara, bom, em primeiro E depois procurem a música. É do Iggy Pop e não sei quem, cara. Muito foda, muito foda. Já ouvi umas 3 vezes só hoje. lugar, a minha questão com esse filme tem a ver com as minhas expectativas pra todo esse projeto, né? Que era algo que eu tava esperando com o hype lá em cima. E esse é o filme pra se colocar o hype lá em cima. Sim, é o filme que vai começar um universo cinematográfico inteiro, dirigido por um cara que já provou diversas vezes que é um excelente contador de histórias sobre o personagem mais icônico da cultura pop, o super-herói mais importante de todos os tempos, o Alpha e o Ômega, o início e o fim. Então, sim, eu tava com hype lá em cima. E eu continuo não aceitando nada que seja menos do que espetacular pro Superman. Eu continuo não aceitando o roteiro fraco, que vai de nada a lugar nenhum desse filme. Sim, De nada a lugar nenhum? visualmente, o filme é lindo, ele é colorido, ele é esperançoso, sim. É verdade. Tipo, cara, o que me atendeu muito nessa estética que o James Gunn decidiu colocar, galera, é que eu sempre vim aqui criticar os filmes da Marvel, né? Porque a DC a gente não tá batendo, desde que eu tenho o Geek SP. E que eu sempre falei assim, cara, as animações estão prontas. Os quadrinhos estão prontos. É só copiar e colar a estética de super-herói. E o Superman, o James Gunn fez isso, cara, em diversas cenas. Era tipo assim, era como se estivesse vendo um episódio de Superman Animated Series ou a Liga da Justiça Animated Series, só que live action, né? Então atendeu muito, cara. Eu gostei muito dessa estética colorida. Eu também gosto, sim, de sombrio, tipo os filmes do Nolan, mas para um universo que está começando e para o Superman, que é o cabeça de chave desse universo, ele é o ponto central, eu acho que tem que ser assim mesmo, colorido, esperançoso, animador, né? Afinal, tudo vai girar em torno dele, né? Aí filmes mais nicho, tipo um exemplo, Constantino, o Monstro do Pântano, sei lá, alguns outros heróis, o Arqueiro até. O Arqueiro Verde, você pode até trazer, sei lá, ser mais 18 ou mais maduro. Pra mim não tem problema, tá ligado? Mas eu acho que os principais do universo precisa ser essa estética blockbuster pra família toda, sabe? O trio de protagonistas é a tradução perfeita dos personagens pra tela do cinema, mas a história do filme é fraca, ela não se sustenta. Em termos de roteiro, cara, esse filme tem o mesmo peso do filme do Adão Negro, você entende? Aquele é um filme ruim? Não, é um filme ok, com um roteiro cheio de furos, nada demais. E esse filme do Superman Furo de roteiro? Vamos ver. também é um filme com um roteiro cheio de furos. A verdade é essa, não dá pra fingir que não é. Bom, eu sei que eu sou a minoria nesse caso, né? Eu sou aquele 1% e aquele 1% é vagabundo. Fazer o quê, né? É a vida que segue. Caralho, o cenário dele é da hora, né, mano? Cara, não vejo a hora de me mudar, galera, pra fazer um cenário aqui. Não aguento mais essa tela verde. Porque hoje é dia de ver os detalhes dessa produção. Bom, você lembra, né, que eu falei no meu review sem spoilers que assistindo ao filme eu tive a impressão de que o James Gunn filmou muito mais coisas do que ele acabou colocando no corte final, né? Pois bem, um dos elementos... Isso eu senti também. Depois que eu assisti o filme, eu fui pra casa pensar. Tem algumas coisas que é meio não do nada, mas parece que dá a sensação de que tinha algo antes, né? E saiu uma matéria falando que realmente foi cortado 30 minutos do filme. Cara, 30 minutos é muita coisa, né? Só que na matéria dizia que eram 30 minutos de humor, né? Que aquela galera que vai assistir antes, sabe? Pra dar um feedback, não havia gostado. Tomara que quando vá pra HBO tenha o Guns Cut, né? Que eu quero ver se tem mesmo essas cenas, mesmo que seja humor, eu já sempre falo isso, eu gosto do humor do James Gunn, sempre me pegou o humor dele, então queria ver, né, essas cenas. Centrais desse filme é o plano do Lex Luthor para tentar transformar o Superman numa persona não grata, né, para a opinião pública, revelando ali a mensagem dos pais dele que diziam que ele deveria vir à Terra e dominar a nossa espécie por nós sermos uma raça inferior. Assim, ele poderia arrumar várias esposas e recomendar. E mal ou bem, esse tema, que o tema principal do Superman é o quê? Desse filme, na verdade, é guerra de narrativas, né? Vamos ser sinceros, independente do lado político, isso é uma discussão que está muito em pauta nos dias de hoje, né? Cara, quantas coisas eu mesmo já caí em diversas fake news
do meu próprio lado político, da direita, e vi que é do ser humano, né? A pessoa que não sabe como defender o seu lado, ou que quer mesmo manipular as pessoas pra pensar igual ela, ficam fazendo montagens e tudo, né? Hoje em dia tá difícil mesmo acreditar nas coisas. Enfim. Essa raça kryptoniana por aqui. Bom, isso é uma referência a uma minissérie do Mark Waid, lá do início dos anos 2000, chamada Superman Birthright, né, na qual o Lex fabrica, né, inventa uma invasão kryptoniana falsa à Terra para que o público veja o Superman como um inimigo, né, a primeira onda de um plano de invasão alienígena. O grande lance aqui no filme, a gente descobre que a mensagem dos pais do Kal-El é verdadeira. O Lex... Cara, isso eu não gostei, rapaziada. Não gostei mesmo. Como eu falei no começo do vídeo, eu dei 8 para esse filme. Um dos pontos tirado foi justamente esse. Eu sou um cara, rapaziada, que assim, eu não gosto que mexe no passado do personagem, tá ligado? Eu não gosto que mexe na hora de como ele se tornou super-herói, tudo. Me incomoda muito, porque pra mim o original é perfeito. Não tem que ser mudado. E eu vou até mais no pessoal, que eu acho que é ser respeitado, sabe? Ser respeitado. Tudo bem, a mensagem é linda, eu achei maravilhosa. Essa mensagem no Kung Fu Panda também tem essa mensagem que assim, não importa de onde você veio, não importa quem te criou, o importante é a pessoa que você é hoje e o que você fará com isso no futuro, né? E eu acho essa mensagem muito linda. Eu me vejo um pouco nisso, sabe? Mas eu acho que o James Gunn não precisava ter feito isso, tá ligado? Dava pra abordar essa mensagem de um jeito diferente, sem precisar comprometer o passado e a educação que o Jor-El, né, dá pro Clark, cara. Então, não curti, mas enfim, dá pra ser mudado? Dá, né? Mas a gente tem que julgar o filme pelo filme, né? Não o que pode acontecer. Até porque às vezes a gente fica no hype de ter mudança e aí o James Gunn vai e não muda nada. Não falsificou a mensagem, ele só conseguiu recuperar a parte comprometida dessa mensagem com a ajuda da engenheira. O próprio Senhor Incrível, né, confirma mais adiante que a mensagem não foi adulterada. Os pais do Superman realmente mandaram ele pra cá, na esperança de que ele se tornasse um ditador. O que não foi explicado no filme é porque os robôs, lá da Fortaleza da Solidão, inventaram um texto falso pra mostrar ao Clark quando ele já tinha idade suficiente pra entender a mensagem. O robô número 4 diz, né? Eles não inventaram nenhuma mensagem falsa. Eles não inventaram nada. O que eles passam pro Clark, até o robô fala. Enquanto isso, coloca as mensagens do pai dele porque o confortam. E aí o que os robôs colocam? A mensagem original. Só que aí chega um momento na mensagem que ela falha. Que ela fica falhando e se repetindo. Então eles não inventaram nada, eles não manipularam nada. Eles colocaram até onde a fita ia. Vamos supor que é uma fita, né? Até onde a fita ia. Até onde o vídeo ia. Eles não manipularam nada, não fizeram nada. Né, com todas as letras. Tanto que quando a engenheira tá vendo a mensagem do Jor-El, né? Mostra a mensagem que o Superman tinha visto. E aí começa a falhar bem onde falha pro Superman. Entendeu? Eles não manipularam nada. Que uma parte da mensagem tinha sido comprometida pela viagem até a Terra. Isso é claramente uma mentira. Assim como a mensagem que os robôs vinham contando pro Clark desde então, né? Eles tinham inventado isso. De que ele... Não, você entendeu errado, irmão. Você entendeu errado. A mensagem, o que é dito? A mensagem foi comprometida na viagem, não sei se foi no impacto na Terra, alguma coisa aconteceu que a mensagem foi comprometida. Os robôs, assim como o Clark, eles ligaram a mensagem e eles só tinham aquele pedaço da mensagem. Então vamos supor, os robôs, eles eram soldados do Jor-El e eles eram bonzinhos. Talvez os robôs, isso daí a gente agora vai entrar no campo da teoria, eles também só viram aquela parte da mensagem. Então vamos supor, os robôs chegaram à Terra, ligaram, o que a gente tem que fazer? Entraram no sistema, aí a mensagem é mó bonita no começo, te mandamos aí pra você ser a esperança pra esse povo. A mensagem é a mensagem original, canônica, até a metade, né? Então por isso que os robôs ajudaram na educação do Clark para ele ser o Superman, porque eles também só tinham aquele pedaço da mensagem, entendeu? Deveria vir à Terra para servir e ajudar os seres humanos. Eu acredito que o plano original do James Gunn era revelar que os robôs comprometeram deliberadamente a mensagem original e inventaram a parte em que os pais do Kal-El falam em servir a humanidade. Talvez porque... Não, irmão, porque mostra que o vídeo...
a mensagem, ela é bonitinha, 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 aí a parte final aí ele fala, tipo, ó, eu não vou lembrar a fala exatamente, mas aí assim que esse povo estiver te amando, aí você impõe a sua ditadura, o seu poder, a sua força sobre eles. Então assim, a mensagem foi bonitinha, bonitinha até aquela parte. Ninguém manipulou nada, entendeu? Não teve esse negócio, ou o James Gunn, não, a mensagem era, o James Gunn quis isso. Isso eu não, por mais que eu goste dele, eu não vou tirar essa culpa dele, não. Eles têm visto como a sociedade expansionista kryptoniana se tornou uma chaga pro resto do universo, conquistando civilizações e escravizando povos por toda parte. E isso, Gafanhoto, nos levaria a um outro arco que também teria sido cortado do filme, no qual os robôs, que no início da história fazem questão de afirmar que eles são apenas autômatos, né, programados ali pra servir, na verdade, têm não apenas consciência e um senso de individualidade, como também um grande discernimento moral. Dá pra ver ali quando eles estão carregando o Clark, que um deles até se emociona quando recebe um aceno ali do mestre. É uma forma de mostrar como cada uma dessas máquinas, aparentemente iguais, é um indivíduo com personalidade própria, né? Tanto é que no final do filme até o número 4 ganha um nome, né? Ele passa a se chamar Gary. E justamente por terem esse senso de moralidade, os robôs não deixaram que a mensagem original fosse passada pro Clark. Não, nossa, irmão, você entendeu? Não. Os robôs têm esse senso de moralidade porque, assim como o Clark, eles também viram aquela mensagem. E aí eles cresceram com o Clark bonzinho. É o que a gente fala, o Superman, ele é o quê? Ele cativa as pessoas. O que mostra no filme? Que ele transforma as pessoas. Você estar do lado do Superman, você conviver com ele, ele te transforma através das atitudes dele. Tanto que até o Lanterna Verde, que é mais galhofão lá, tals, ele se transforma com o Superman. Todo mundo em volta do Superman se transforma. A Lois, no começo do filme, ela é uma, no final ela é outra. Né? Tanto que ela fala uma hora assim, você vai salvar cachorro? Ou tipo assim, você se importa com a vida em vez de respeitar a politicagem dos países? E aí no final do filme ela já é muito mais do lado do Superman. Ela entendeu ele, ela se transformou com ele. Eu acho que os robôs são a mesma coisa. O Clark é um menino bom desde que ele nasceu. E ele foi cativando as pessoas com a sua bondade. Né? É onde a galera até gosta de fazer referências a Jesus. Então, ele sempre foi esse ser puro, né? Então ele cativava os robôs. Tanto que os robôs ficam assim, nossa, ele tá me olhando, que amam ele, né? E o Superman e os robôs foram doutrinados com o começo da mensagem. Se você assistir o filme, vocês vão ver. O começo da mensagem é linda. É linda o começo da mensagem. Aí quando chega no final que ele fala, aí após toda a população te amar, aí você pode implantar a ditadura kryptoniana e blá blá blá. E aí começa, entendeu? Corrompendo o arquivo de propósito e inventando uma história alternativa em que os pais biológicos ali do Clark incentivam o filho a se tornar um salvador. Eu não tô passando pano, eu tô falando o que é, tá? Tanto que eu falo, eu não gostei disso. Mas não teve todo esse negócio que ele falou, não. Um conquistador. Eu acredito, cara, firmemente, nada me tira da cabeça que o James Gunn planejou contar essa história pra humanizar esses robôs, mas acabou tendo que deixar isso de fora. Particularmente... Pra quê? Pra quê? Eu simplesmente adoro essa concepção de Krypton como um império expansionista e conquistador, porque isso contrasta demais, né, com o que o Kal-El acaba se tornando. Ele, como o último filho dessa civilização, tá no extremo oposto de tudo o que eles... Eu não curto. Eu não curto, porque pra mim, canonicamente, é de um jeito, tem que ser daquele jeito, né, não gosto. Dia representaram. Eu fico imaginando como as outras raças do universo podem reagir ao encontrar o Superman em futuras histórias, né? Até porque, além de já estar batido por conta do Goku, que é essa história, Invencível é essa história, e deve ter inúmeros outros personagens que é essa história, que é uma cópia ou inspirado em Superman, só que com os pais sendo vilão. E o André Alba, ele me falou um negócio que é verdade, eu não sabia. Primeiro, como que ele falou? Primeiro que Kal-El é filho de Deus, alguma coisa assim, galera. Eu posso estar me falando errado, tá? Ele me falou que não sei em que língua Kal-El é filho de Deus, ou alguma outra coisa assim. E que eu não tinha parado pra pensar. Essa parte, aí eu não sei se o James Gunn fez de propósito, pensando nisso que eu vou falar agora, se ele fez eu vou ficar puto. É o quê? Os criadores do Superman são judeus, né? Tudo. E qual que é por que colocam tanta semelhança com a história de Jesus Cristo? Porque é o pai que envia o filho à Terra para mudar os seres humanos. Inspirá-los, né? Tipo, mostrar a luz, mostrar os ensinamentos do pai para a raça humana, tal, enfim.
E aí tirar isso, eu fico mais puto ainda quando eu paro pra pensar. Entendeu? Então não quero que seja isso, não quero. E eu acho que não vai ser. Até porque, sabe por que eu acho? Aí que tá. Na verdade a pergunta que tem que ficar não é dos robôs, isso que o Gustavo falou não. Se Krypto esse lugar são tipo Saiyajins, Viltrumitas, por que a cara, como ela chama mesmo? Enfim, a prima do Superman, a Supergirl, por que ela não tá tentando tomar a Terra? Por que ela está chorando por essa... Que nem... pensa, já teve a conversa dela com o Clark. Afinal, ela foi e deixou o Krypto lá. Então, tipo, como que ela ia chegar lá e falar assim, cara, mas... aí sim você pode falar que é um furo de roteiro. Como que ela conheceu o Clark? Aí ela falou, mano, por que você não dominou aqui ainda? Seus pais te mandaram pra dominar a Terra. Por que você tá amigo da Terra? Por que você tá protegendo a Terra? Você tá entendendo como essa mensagem tá estranha? Por mais que o Senhor Incrível, o Lex, confirmam que ela é verídica, tá muito estranho, porque era pra a prima do Superman chegar destruindo tudo. E aí ela ficar inconformada, então já era pra eles terem tido essa conversa. Fora que, agora outra coisa que aí a gente vai elaborando nos próximos filmes. Ela tá assim, bêbada e destruída porque ela perdeu todos seus amigos e familiares em Krypto. É Krypto, né? Se ela perdeu, e eles são esses são esses bandidos ditatoriais, era pro Superman já falar pra ela, mano, por que você não me avisou? Por que você não me contou como era o meu passado? Você tá entendendo? Você tá entendendo que tem mais... dá mais margem pra essa mensagem ser mudada, de ser falsa, do que ela ser original. E eu espero do fundo do coração que o James Gunn arrume isso daí. Nem que traga o Brain, não, falaram pra mim trazer o... Como é o vilão do 1 mesmo? Eu esqueci, cara. Esqueci o nome do vilão do Superman. Do 1, do Man of Steel. Puta, não vou lembrar. Enfim, vocês sabem quem que é, né? O ditador lá que vem de Krypto. Não. Aí me falaram isso. Não, chega dele, né, galera? Chega desse cara. Teve no primeiro Superman, no Man of Steel. Chega, eu sei, ele é canônico, ele é importante, mas já deu, né? Traz o Brain aqui, pelo amor de Deus. Não aguento ver aquele cara. Aquele personagem. Não, traz o Brainiac, cara. Traz o Brainiac, né? E arrume isso. Kryptoniano vivo. O mais interessante sobre isso é o fato de que, se no futuro o General Zod um dia aparecer, eu acredito que ele vai, ele talvez não seja um proscrito, um condenado ao exílio pelas suas é esse cara que eu tava falando. ações truculentas, né? Ele pode ser um herói condecorado que ajudou Krypton a conquistar centenas de planetas. Talvez, ao invés de ser preso na zona negativa, ele tenha estado numa missão de conquista muito longe de Krypton e quando ele voltou encontrou apenas os destroços do planeta. Vai saber, as possibilidades são infinitas, cara, mas eu definitivamente gosto da ideia de Krypton como um império tirânico. Enfim, outro arco que eu acho que era bem maior na versão original do filme é o arco da engenheira, cara, principalmente pelo fato dela ser retratada no filme como uma vilã. Eu acredito que no decorrer da história original, essa personagem teria algum tipo de despertar vendo as ações do Clark, isso faria ela abandonar o Luthor e trabalhar ao lado dos heróis. Vai dizer que você não teve essa impressão também. Eu digo isso porque nos quadrinhos a Angela é uma heroína, né? A Angela Spica era uma cientista comum, mas de genialidade incomum. Depois da morte da engenheira original, ela herda os planos da tecnologia líquida e injeta quase 5 litros de sangue de máquina no próprio corpo, né? Essencialmente, ela substitui o sangue dela por uma rede de nanotecnologia consciente. Mas apesar de todo o poder, a Angela é humana, sarcástica, questionadora, ela vive em conflito com a ideia de estar acima da humanidade, né? Ela não é exatamente uma heroína tradicional, mas também não é uma vilã. A personagem se preocupa com as pessoas, luta contra tiranos, alienígenas, genocidas e ditadores interdimensionais. Dentro do grupo original dela, que é o The Authority, a engenheira costuma ser a voz da razão, enquanto personagens ali como o Midnighter e o Apollo chutam portas, né? Explodem cabeças, a Angela costuma questionar a linha entre a justiça e o abuso de poder. Então eu fiquei um pouco... Então, mas se eu não me engano foi isso. Quando o James Gunn confirmou ela, na verdade, ele tinha dito que colocaria ela... Então, aí que tá. Tinham falado que ela seria a vilã principal, lembra? E a vilã principal não foi nem ela, foi o Lex. Mas o James Gunn tinha dito que ela estaria no filme porque daria um gancho pro filme do The Authority, né? Então eu acho que é isso, até por isso que ela sobrevive e a gente não vê o que acontece com ela, né? Porque ela fica apagada lá no esgoto e não mostra, se eu não me engano não mostra, né, o que acontece com ela. Mas aí vai dar gancho pro The Authority, né? incomodado com a descrição totalmente... Que eu também, mano, sei lá, mesmo que o filme seja bom, é que, galera, eu tô muito ansioso pra esse universo, tá ligado? Tipo assim, pode trazer The Authority, pode trazer o Cara de Barro, mas traz o Flash antes, traz a Mulher Maravilha antes, traz o Batman antes, os Lanternas já vão vir, né? Sabe? Traz o Marciano antes, Cyborg, Jovens Titãs, sei lá.
Tô confiando no James Gunn? Tô, mas eu gosto dele. Mas esse negócio dele ficar trazendo muito personagem em C, sendo que os A não estão em ação ainda, tá ligado? Porra, mano. Imagina, galera, se ano que vem a gente já tivesse assim, ó. Vai ter Lanterna e Supergirl, aí já tivesse Supergirl, vai ir em filme no cinema. Supergirl e Flash. Batman. Cara, pra mim não existe universo sem Batman, tá? Sabe, eu queria que o James Gunn fizesse como a Marvel fez no começo, que foi Capitão, Homem de Ferro e Thor, pum, Vingadores. Eu queria algo assim, sabe? Superman, Batman, Mulher Maravilha, pum, Liga da Justiça. Aí podia até já trazer o Cyborg, não. Que eu não gosto do Cyborg na Liga, tá? Eu prefiro no Jovens Titãs. Mas trouxesse, tipo, o Marciano, o Lanterna e o Flash no filme da Liga, que nem foi o Pantera Negra no Guerra Civil, e aí depois faz o filme solo deles, na fase 2, sabe? Mas enfim. Unidimensional que a personagem ganhou no filme. Ela tinha muito mais pra oferecer. E no filme ela tem alguns momentos em que parece que ela tá realmente se perguntando se faz sentido essa busca tresloucada do Lex pra acabar com a vida do Superman. E também me parece que ela age por uma devoção cega ao vilão, né? Eu não me surpreenderia se fosse revelado mais tarde que ela e o Lex tiveram ali um relacionamento anterior, um chamego, né? Uma coisa assim, mas no fim ela segue. Não, eu não senti isso. Eu senti que é uma... Tanto que ela nem liga do Lex ter a menininha lá. Eu sinto que é uma devoção de, tipo, com certeza o Lex vai estar envolvido na origem dela, né? Deu os poderes a ela, ajudou ela de alguma forma, então ela tem essa gratidão. Eu senti isso. Tentando matar o Superman e acaba sendo derrotada como se fosse um capanga qualquer. Esse filme traz também uma versão muito mais humana e vulnerável. Mas ela é um qualquer. Vamos ser sinceros. Quem é a engenheira na fila do pão no universo da DC? Ela é uma qualquer. Tipo assim... Ela deve estar na prateleira C. B, vai, B. Né? Do Superman, né? Quando a história começa, o Clark já é o Superman há 3 anos e acaba de ter a sua primeira derrota pro Martelo da Borávia, né? 3 minutos atrás. E o Martelo da Borávia, como a gente sabe, né? É o Ultraman, o clone do próprio Clark, criado pelo Lex Luthor. A partir desse evento, nós vemos como o Homem de Aço, que até então só tinha conhecido vitórias, vai ter que lidar com a derrota, com a segurança. A gente vê como isso afeta ele e como ele não desiste nunca da humanidade, né? Mesmo nos piores momentos. Tudo bem, cara, eu acho muito legal mostrar que o Superman pode ser vulnerável, que ele pode precisar da ajuda dos seus super amigos de vez em quando, né? Isso acontece diversas vezes nos quadrinhos, aliás. Porém, eu também gostaria de ver o Superman sendo o bom e velho azulão, o cara que vem e resolve as coisas sozinho, o maior entre os maiores, o mais poderoso de todos os super-heróis do planeta, porque é isso que ele é no final das contas, né? Pra que... Sim, eu também. Eu acho que todo mundo isso, mas é aquilo. Querendo ou não, James Gunn nunca mentiu. Sempre falou, vai ser um filme não de origem, mas do começo da carreira dele. Um exemplo que eu tava falando pros meninos lá no Esquadrão. Esse Superman, claramente, você vê que ele não é o líder da Liga da Justiça ainda. Tanto que o filme é o quê? 3 anos de onde ele ficou salvando a população de bandidinho, de monstro, de alguma coisa assim. Ele nunca enfrentou um desafio. Esse foi tipo o TCC dele, né? Ele perdeu a virgindade em combate pesado, digamos assim. Entendeu? Então, eu comprei a ideia do James Gunn, que é o quê? É o começo de carreira. É o começo. O Ultraman foi o primeiro, sabe? Tipo, o primeiro desafio dele. Tanto que fala na intro. Ele tá há 3 anos invicto. Nada deu trabalho a ele, né? Tanto que, quando é pra ele resolver, ô Gustavo, ele resolve. Quando ele percebe que é os robozinhos lá, as câmeras do Lex e é o Lex controlando, acabou. O Krypto destrói os robôs, ele dá um pau no Ultraman. Ele dá um pau, tanto que tem aquela cena dele levantando assim, ó, com o sol atrás, tipo, mano, ele resolve a coisa. Ele não resolvia por quê? Imagina que ser mega poderoso é um ser com a força e tudo do Superman. É o Superman com o cérebro do Lex. Caralho! Entendeu? Então eu comprei essa ideia, porque eu entendo onde ele quer chegar, que talvez eu acho que é uma coisa que eu senti também, de não ter aquela cena, sabe? Não teve uma cena pá, né? Que nessa cena que ele faz tudo isso, eu esperava mais. Mas eu comprei essa ideia, que é o começo de carreira. É tipo, é o Superman não adolescente, né? Mas acabou de ficar adulto. Tá 3 anos ali, ó, enfrentando coisinha fácil. Nunca precisou treinar, nunca precisou fazer nada, nunca precisou se preocupar, na verdade, com nada, né? Então, pra agora, provavelmente, é o que eu espero, no filme 2, ele já esteja mais maduro. Porque, novamente, não tem como esse Superman ser líder da Liga da Justiça.
Não tem como esse Superman enfrentar não, dialogar com o Batman. Não tem como esse Superman bater de frente com o Darkseid. É um pequeno Superman ainda, né? E eu acho que essa decisão do James Gunn foi correta. Porque é o filme 1. Tem um universo de 10 anos aí. Entendeu? Mas enfim, eu entendi o que você quis dizer. O público realmente sinta o peso dessa primeira derrota dele. Eu gostaria, por exemplo, de ter visto uma cena de introdução ali no filme mostrando como o Superman parou sozinho a invasão da Borávia. Eu também queria. A Jarampur, né? Que o filme primeiro estabelecesse ele no auge para depois nos mostrar o personagem no seu ponto mais baixo. Eu concordo, isso eu também queria. Isso é uma coisa que me incomodou no começo do filme, que é um filme que já começa como se estivesse na metade. Isso me incomodou muito. Nem que ele pegasse 20 minutos pra mostrar o Superman fazendo seus feitos, tal, a população amando ele. Eu queria isso também, isso me incomodou. Derrotado, desacreditado, acusado de ser um invasor. Depois que o Superman é capturado pelo Lex Luthor, a Lois Lane procura ajuda da Gangue da Justiça e durante o encontro, como não poderia deixar de ser, né, o Guy Gardner solta ali uma perguntinha provocativa. Você já ouviu falar dos óculos hipnóticos do Superman? E é assim que um detalhe quase esquecido da mitologia do personagem veio à tona, né? A ideia de que os óculos do Clark fazem mais do que apenas esconder o rosto dele, né? Eles também manipulam a percepção das pessoas. Isso, cara, foi estabelecido em Superman número 330 de 1978, já no fim ali da Era de Prata, né? Nessa história, o roteirista Martin Pascal tentou dar uma saída científica pro disfarce mais frágil da história dos quadrinhos. A história dizia que as lentes dos óculos eram feitas com cristais kryptonianos de baixo nível radioativo, trazidos na nave que trouxe o Kal-El à Terra, né? Aliado a isso, o Clark usava uma versão leve do seu poder de hipnose. Sim, ele já teve isso em algumas histórias, amplificado pelas lentes, para induzir as pessoas a não reconhecerem o rosto verdadeiro dele. Então as pessoas olhavam pro Clark ali quando ele tava de óculos e o cérebro delas era gentilmente enganado para perceber um rosto um pouco diferente. O próprio Clark diz nessa edição, né, que sem as lentes kryptonianas esse seria o disfarce mais idiota de todos os tempos. Agora você já sabe. Porque isso né, mano? Sejamos sinceros, isso é uma coisa foda no Superman, né? De onde isso veio. E aproveitando que nós falamos do Guy Gardner e a Gangue da Justiça, nós temos nesse filme a aparição da clássica Sala da Justiça. Porra, aí eu quero ver, rapaziada. Puta, quando apareceu essa sala, cara, eu dei cara dos Super Amigos, né? Puta, cara, eu amei demais. Assim, se for aqui a base da Liga da Justiça ou for lá no espaço, como é no Animated Series, pra mim tá ok, mas aqui é icônico ver, né? Aquece o coração ver isso daí. E é uma das coisas que eu odiei na cena pós-crédito. Porque na cena pós-crédito o Senhor Incrível e o Clark e o Superman estão olhando uma parede. Eu jurava que ia ser isso. Que eles iam falar, nossa, esse prédio é bonito, né? Alguma coisa do tipo, ou tipo, dá pra mudar o nome, né? Qualquer coisa. E aí era só por causa de uma rachadura, mano. Aí eu fiquei puto. Lá do desenho animado Super Amigos, a grande curiosidade sobre a aparição desse prédio no filme é o fato de que ele não é feito CGI, não é um efeito especial e nem é um grande display de papelão, né? Esse prédio existe de verdade, é o Cincinnati Union Terminal, uma estação ferroviária histórica construída em 1933, com esse visual clássico, né? Arte que legal. Marca registrada. Se você colocar uma imagem do Union Terminal ao lado da Sala de Justiça do desenho, é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V arquitetônico. O Union Terminal hoje não é mais uma Caraca, que bonito, cara. estação de trem funcional, ele foi transformado num museu e num centro cultural. E é claro que no futuro ele vai se transformar na Sala da Justiça, quando a Gangue da Justiça se transformar na Liga da Justiça. E por falar nisso, no final do filme, né, quando os heróis estão ali impedindo a Borávia de invadir Jarampur, o Guy Gardner acaba convidando o Metamorfo para fazer parte do grupo. Rex Mason já foi membro da Liga da Justiça em várias formações diferentes dos quadrinhos ao longo das décadas. Puta, eu gostei de todos esses personagens, né, galera? Aqui não tá mais falando de furo, né? Né? E embora ele nunca tenha sido um dos membros mais populares, ele sempre foi um daqueles heróis coringa, né? Que surgem ali em formações mais ousadas ou experimentais da equipe. O Metamorfo foi um membro importante da Liga da Justiça Europa, que era uma das filiais da Liga da Justiça que surgiram ali na esteira do sucesso de Justice League International. Nesse grupo ele atuava ao lado de personagens como o Flash, o Wally West e a Mulher Maravilha. O tom dessa série mesclava ação e comédia e o Metamorfo era o brutamontes carismático ali da equipe, né? Muitas vezes servindo como alívio cômico, mas também como um combatente de peso nas batalhas mais duras. E nesse filme, como a gente viu, as peças já começaram a ser rearranjadas para a formação da Liga da Justiça. O filme termina com todo mundo salvo, né, todo mundo feliz, exceto o governo dos Estados Unidos, né? Não apenas o Superman conseguiu impedir o plano do Lex Luthor e evitar a abertura de uma fenda dimensional, mas as ações dele acabam gerando efeitos colaterais inesperados no tabuleiro político do mundo, né? Porque ele consegue convencer a Mulher Gavião, Guy Gardner e até o Metamorfo a intervirem no conflito entre a Borávia e Jarampur, já que ele mesmo estava ocupado demais para lidar com isso diretamente. O curioso nesse caso é que esses heróis, até então associados a iniciativas privadas, patrocinadas ali pelo
mega empresário Maxwell Lord decidem agir por conta própria. Essa mudança leva um oficial do governo, inclusive, a soltar uma frase que resume muito bem o que vai vir a seguir, né? Ele diz, agora são eles que fazem as regras. Quer dizer, se o Superman impediu uma guerra, a Mulher Gavião foi lá e matou o presidente da Borávia, cara. Isso sim, intervir nos assuntos de outros países. Eu sei que o cara merecia ser morto mesmo, mas não sei se isso é algo que o Maxwell Lord, o chefe da Mulher Gavião, concordaria. Vai ficar feliz, né? Mas eu gostei de matar ele também. Fazer, né? É claro que essa mudança de paradigma vai deixar o governo com a pulga atrás da orelha, né? Essa preocupação não é novidade. A grande questão é que a intervenção de outros heróis no conflito em terras estrangeiras, indo contra uma nação aliada dos Estados Unidos, né? A Borávia pode ser a semente para a criação de agências governamentais encarregadas de lidar com as consequências políticas de permitir que seres quase divinos tomem decisões mundiais sem pedir autorização de ninguém. Lembre-se de que a Argus, uma agência de segurança nacional criada para monitorar, controlar e, se necessário, neutralizar super-humanos, já existe nesse universo, né, e é liderada pelo Rick Flag Sr. A questão é que nós podemos estar vendo aqui o embrião do que vai ser lá na frente o projeto Cadmus, o que seria o caminho natural, inclusive, para o desenvolvimento desse universo cinematográfico. O projeto Cadmus é uma instalação de pesquisa genética ultra secreta que existe principalmente para estudar, clonar e manipular DNA, especialmente o DNA de super-humanos. Essa digníssima instituição apareceu pela primeira vez nos quadrinhos do Jimmy Olsen, cara, lá em 1970, e foi criada por ninguém menos do que o Jack Kirby em pessoa, como parte da famosa saga dos Novos Deuses. E sim, o nome vem da mitologia grega. Cadmo é o herói. Mano, mas se bem que ele tá fazendo a crítica dele honesta, né? Porque assim, ele não tá mais batendo no filme, né? Ele tá gostando de tudo agora. Que teria plantado os dentes de um dragão, que então se transformaram em guerreiros, o que já dá o tom do tipo de experiência que rola por lá, né? Sem muita ética, com consequências imprevisíveis. Bom, o Cadmus tem uma relação direta com o Superman, sendo responsável, inclusive, pela criação de clones como o Superboy, né? O Connor Kent. Entre as especialidades desse departamento secreto estão clonagem de kryptonianos, humanos e alienígenas, engenharia genética, criação de criaturas modificadas, né? Como os DNA Aliens, clones e meta-humanos. E também, obviamente, né? O desenvolvimento de armas biológicas. Cara, a melhor cena desse filme pra mim foi aquela em que o Lex mata o vendedor de comida na dimensão de... Putz, daí foi uma surpresa, né? Eu gostei também, mas não esperava. Acho que ninguém esperava, né, mano? Bolso, né? Aquela cena define exatamente o que é o Lex Luthor no final das contas. Ao mesmo tempo em que é um momento chocante, o Lex faz uma piada ali, né? Com o fato de que ele esperava que a roleta russa durasse mais tempo. É uma forma perfeita de mostrar como esse personagem não tá nem aí pra mais nada que não seja o objetivo dele. É uma cena que foi muito bem escrita e foi muito bem dirigida. No fim, ele vai embora dizendo que vai trazer outra pessoa com quem o Superman se importa pra matar. Isso é a cara do Lex Luthor. Mas se esse foi o meu momento preferido, nós também tivemos momentos que me incomodaram demais. Pronto, vamos. Mas, né, cara? Em primeiro lugar, o martelo da Borávia indo pra praia e entrando naquela base de operações do Lex. Cara, sério, o cara se apresenta como campeão de uma nação que acabou de entrar no país e provocar uma destruição sem tamanho em Metrópolis. E ninguém notou quando ele foi embora que ele pousou numa praia ali do lado da cidade. Nem o radar da Força Aérea tava acompanhando esse cara, ninguém do exército tava olhando pra ele, ninguém filmou com o celular esse super ser voando sobre uma praia e descendo à luz do dia num campo aberto, num campo de provas ali da LexCorp, com todas aquelas redes de televisão cobrindo tudo, cara, ninguém conseguiu ver pra onde o cara tava indo. Terrível, né? Então por mais que eu... Não, mano, como assim, cara? Vamos lá, ele chegou do nada, mas aí você tem que pensar. Você tem que pensar que são super-heróis. Então eles chegam do nada em qualquer lugar e voando, rápido. Ele foi lá e deu um pau no Superman. Mano, ele foi embora voando, que nem ninguém consegue acompanhar esses seres. Não tem helicóptero que consegue acompanhar esses caras, né? Quem usava os robozinhos rápido era o Senhor Incrível Lex Luthor. Ele não. E mostra, Gustavo, você tá ligado? Mostra que ali é uma praia inabitável. Tanto que tá o exército do Lex ali, você não vê gente surfando, gente na praia tomando sol, né? Quantas praias do mundo existem? Nem todas as praias, a população vai lá tomar sol. Tem várias praias que não é habitada. E era uma praia, não mostrou qual praia que é, entendeu? Tenha gostado da aparição do martelo da Borávia, sério, cara, eu adorei esse personagem. Eu achei muito tosca também aquela abordagem PS4 do Lex, gritando comandos para que os empregados dele ficassem ali enviando. Ah, eu achei da hora. Eu achei da hora. Porque, como que você faz o Lex... Tudo bem, eu sei que depois o Lex vai ter uma armadura, que eu acho que vai ser justamente essa, né? Eu acho que essa armadura mais pra frente vai aparecer pintada de verde e roxo. Tô achando. Mas o que é dito? Que o Lex acompanha o Superman em todas as suas batalhas e tudo há 3 anos. Há 3 anos ele estuda o Superman. O Superman não é um lutador, ele não fazia jiu-jitsu, ele não... Ele tem a... Vai, tipo, vamos supor... A pessoa sempre lutou desse jeito e ela sempre ganhou. Pra que ela vai mudar? Então o Lex, sendo o cara mais inteligente do mundo, começou a ver que ele tem um padrão pra dar soco, um padrão pra chutar, um padrão pra fazer tudo. E aí ele foi decorando, junto dos seus robôs, das suas máquinas, inteligência artificial. E aí eu achei muito da hora isso, porque é como se fosse o Lex lutando com ele. Tanto que tem uma cena que o Lex tá puta e o Lex fica assim, ó, B12, B12, B12. Aí o Ultraman fica, né, batendo.
Isso eu achei da hora. Dando pro Ultraman, né? A4, T23. Eu achei fantástico que ele tenha estudado os padrões de luta do Superman e tenha montado uma série de contramedidas pra neutralizar o Homem de Aço. Mas a forma como ele implementou isso é ridícula demais, né, cara? É muito pouco prático. Seria muito mais fácil programar o traje do martelo com essas informações e fazer ele reagir em tempo real, ou alguma coisa assim. O melhor de tudo é que todos os empregados do Lex Luthor, aparentemente, também odeiam o Superman quase tanto quanto o chefe, por algum motivo, né? Que a gente não sabe, sem nenhuma explicação. Eles odeiam tanto o cara, que até hoje só tentou ajudar a cidade na qual eles moram, que comemoram, cara, como se fosse um jogo de futebol quando o herói... Mas isso daí é só você ver o nosso mundo, né? É só você ver o nosso mundo. Quantas pessoas boas são julgadas, né? Porque ela não vota em quem a pessoa quer, porque ela não torce pro time de futebol que a pessoa quer, porque ela tem gostos que a pessoa não quer, que a pessoa não gosta, gosta de banda que a pessoa não gosta. Cara, isso aqui... Você não consegue ver o Superman no nosso mundo, sendo o Superman e várias pessoas o odiando. Você não consegue ter essa... Eu consigo ver milhões de pessoas odiando o Superman só por ele ser quem ele é. Pô, então aqui... Pra mim isso aqui é total... Mano, é só você ver o Twitter. É só você ver o Twitter. Quantas pessoas se odeiam lá só por causa de uma coisa ou outra? Realmente cai. Isso é que eu chamo de vestir a camisa da firma. Outra coisa que me desceu o quadrado foi aquele Jimmy Olsen lutando pra não ficar com aquela loira capa de revista, né? Lutando com ela só pra conseguir informações do Lex e todas aquelas mulheres no Planeta Diário, né? Parando o trabalho pra ficar olhando com olhares libidinosos pro Jimmy Olsen, né? Que se fosse o Brad Pitt no auge da carreira até daria pra entender, mas esse Jimmy Olsen, velho, o que é que esse cara tem de tão atraente? Ah, mas é uma piada, pô, eu curti, mano. Assim, ele não quer passar um fim de semana. E deu um protagonismo pra ele. Eu prefiro esse jeito que foi o Jimmy Olsen do que se ele fizesse o Jimmy Olsen indo atrás do Superman e se metendo em furada e o Superman tendo que salvar ele. Sabe aquela coisa que a gente já tá cansado de ver? Eu curti. Mano, com essa senhorita Tashmaker, essa baita loira, é sério que ele só se interessa pelas informações que ela pode passar. Isso sim me faz ter problemas com a suspensão da descrença. Você entende? Em que universo? Irmão, eu já me relacionei com várias mina gata. Tem mina que não dá, cara. A mina é chata. E mostra isso. Mostra que ela é meio burrinha. Que ela, sei lá, não faz o tipo dele. Então ela é linda. Mas se beleza fosse tudo... Não, isso daí não tem nada a ver, pô. E, pô, é uma piada também, cara. Pelo amor de Deus. Se uma coisa dessa é possível, velho. Bom, eu também não sou mulher pra poder dizer isso com certeza, mas se você for uma inscrita aqui nesse canal, me diz aí nos comentários, cara, todo esse arco não pareceu uma forçação de barra pra você? Não pareceu até meio ofensivo? Ele não hesita nem por um segundo na hora de mandar ela de volta pra conseguir mais evidências, mesmo que isso signifique colocar a segurança da moça em risco. Puta. Caralho, irmão, olha... Olha onde você tá indo. Pra uma piada. Ah, o Jimmy Olsen é um cara feio, só que ele tem alguma coisa que as meninas gostam dele. Tudo bem, tem o arco dela, e eu achei o arco dela legal. Dela tirar as fotos, ela se prevenir pra caso o Lex acontecesse. Porque ela fala, quando ela conhece o Jimmy Olsen, ele fala, por que você não termina com o Lex? Ela fala, você já viu o que ele faz com as ex-namoradas dele? Então, já mostrando que ela não era essa burrinha. Que toda vez ela tirava foto porque ela tinha medo de algo acontecer com ela. Outra coisa, você chegou a perceber que nesse filme Superman não derrota ninguém sozinho? O Kaiju é morto pelo Senhor Incrível. Superman não derrota... Não, pera, calma. A cena, a mensagem do Kaiju é linda. Mostra que o Superman podia ter matado ele desde sempre. Só que o Superman não queria, porque o Kaiju, no final das contas, é só um animal solto no meio da praça. Como se fosse tipo um leão no meio da praça. Tipo, ele chega e fala, cara, eu não quero matar esse animal. Eu vou nocauteá-lo para levá-lo para... Ele até fala, para um zoológico intergaláctico. Então, mano, ele não, em nenhum momento ele foi para derrotar o Kaiju. Ele queria apagá-lo e levar ele embora. Vamos lá, vamos Lex, porque quem desmascara o vilão é a equipe do Planeta Diário. Mas o Superman... Cara, eu não queria também que fosse o Superman que ficasse pesquisando o Lex Luthor. Não, deixa eu aqui... Poderia ser o Clark? Poderia, mas também aí... Não sei. Mas era pra dar um peso pra galera do Clarim Diário lá, da Lois, pra dar um papel pra eles, fazer alguma coisa. Quem consegue fechar a fenda interdimensional é o Senhor Incrível. Mas o Superman ele é o que também, cara? Você quer que ele investiga, que ele seja o inteligente, que ele saiba fazer tudo, pô? Cara, o Superman estava ocupado. Ele deu... O James Gunn deu um serviço pra cada um. Pro... Como que fala? O elenco de apoio. Você quer que ele fizesse tudo no filme? O protagonista do filme também só não é tragado pelo buraco negro junto com o Ultraman, porque o Metamorfo se transforma num tipo de polvo, né? Se joga ali pra pegar o herói e o filho na última hora. Aliás... Não. Nossa, ô Gustavo, você assistiu o puto da vida. Você assistiu com raiva.
Por causa das coisas que você tá falando. Primeiro, ele foge da fenda, ele que consegue sair da fenda. E vamos lembrá-lo. Ele estava envenenado, porque no universo do James Gunn, além dele ficar envenenado, demora para ele se recuperar, porque ele ficou também horas ali com a Kryptonita. Aí ele tá sendo levado por uma cachoeira eu esqueci o nome agora. Puta, eu esqueci o nome, mas é alguma coisa lá que desfaz tudo. Ele tá nessa cachoeira, ele não é desfeito, ele tá segurando um bebê pra não deixar o bebê morrer e tem uns soldados batendo nele. Aí quando chega nesse buraco negro, esqueci agora o nome do bicho, segura ele, só que aí ele também vai ser tragado, e é ele que salva todo mundo com seu sopro. Eu não tô entendendo, ele que se tirou de lá e salvou todo mundo junto. O Superman queria poupar a vida do Kaiju, né, no início do filme, mas não se importou em deixar o clone dele, um reflexo dele próprio, um ser humano que estava desorientado, ser sugado ali por uma força gravitacional assassina. Ele também só consegue se soltar da prisão porque o Metamorfo tem uma crise de consciência quando o Lex mata aquele pobre. Mas aí vamos lá. O Kaiju, ele conseguiria apagar o Kaiju e levá-lo para um zoológico, correto? O Ultraman, ele não estava conseguindo apagar. Por que ele não estava conseguindo apagar o Ultraman? Porque o Ultraman é outro dele. Tem a mesma resistência que ele, tem a mesma força que ele. Então vamos lá. Vamos pensar. A fenda tá se abrindo. O planeta Terra tá quebrando o planeta Terra. Ele tem pouco tempo. O Ultraman é ele. Então, tipo, é muito resistente, é muito forte, é muito tudo. E é inconsciente. Então é um cara que não adianta se trocar ideia nem nada. Ele precisa então agir rápido. Mano, é melhor sacrificar essa vida e poupar o planeta Terra do que ele ficar nessa luta infinita e o planeta Terra se abrir. São escolhas. Ele tem que fazer escolhas. Ele não dá pra ele poupar todas as vidas. Se ele tentou apagar o cara e o cara não se apagou, não desmaiou, mano, infelizmente, vou ter que abdicar da vida dele pra salvar as bilhões de pessoas do planeta Terra. Por isso que eu tô... Se assistiu já não querendo gostar. Coitado, com a roleta russa. Veja bem, cara, eu não tenho nada contra uma boa dose de vulnerabilidade. Mas o Superman poderia pelo menos ter ganhado uma única briga que fosse sozinho, né? No filme dele. Assim, ele venceu ali. Mas ele ganhou do Ultraman. Ele já tava na vantagem. O problema é que o Ultraman não ficava deitado. E aí ele teve que fazer a escolha dele. Aqui, ó, ninguém fala dessa cena. 1 milhão de pessoas desses Raptors aqui, ele derrotou todos em 1 segundo. Mas não, isso daí a gente vai deixar fora da conta. Os capangas do Luthor, né, naquela briga final. Mas também, se ele não puder com um grupo de capangas, né, o que é que sobra? Já... Um grupo? Tinha quanto nego ali? Um grupo. É que nós falamos nisso, cara. O mesmo cara se arrisca pra salvar a vida de um esquilinho, dispara uma rajada de raios de calor nos caras, nos capangas, fazendo eles despencarem do céu da altura de um arranha-céus. E não se preocupa se eles vão morrer ou não, né? Vamos combinar. Não tem... Ah, irmão, pelo amor de Deus, você assistiu com raiva, caralho. Você assistiu com raiva. Provavelmente, né, uma coisa que ninguém se importa, mas provavelmente ele falou, cara, os caras estão com essa armadura, tanto que depois mostra os caras no chão se mexendo. E aí, sei lá, né, pensou, os caras vão cair, mas não vai morrer. Pronto. Como achar que a maioria desses caras não vai morrer na queda. Mesmo que os raios não tenham sido fortes o suficiente pra matar. Pelo amor de Deus, cara, cair daquela altura e não quebrar o pescoço, não partir a espinha, não esmagar o cérebro. Isso simplesmente não existe. No final do... Mano, é que tá, cara. Você tá querendo cobrar uma realidade de um filme que é literalmente quadrinho. É literalmente, temos um cachorro com asa, com capa... É literal, e isso o James Gunn nunca falou. Não, meu filme, você pode cobrar isso do filme do Snyder. Não, meu filme é pé no chão. Meu filme é um filme realista. Mano, o James Gunn sempre falou, meu filme é quadrinho. Você que assistiu errado, então, Gustavo. Você que assistiu o filme errado. De uma maneira errada. James Gunn sempre falou, meu filme vai ser quadrinho. Falou, meu filme é inspirado no Animated Series. Não é pra ter essa cobrança de realidade, porque ele não é a proposta. Nunca foi isso, nunca foi. Agora você pode cobrar esses negócios do filme do Nolan, pode cobrar esses negócios do filme do Snyder, porque é outra proposta. É a mesma coisa que se chegar lá no filme dos Vingadores. Não, como assim aqueles aliens em Nova York não mataram ninguém?
Entendeu, irmão? Tipo, não é a proposta, é um filme de super-herói e não é calcada na realidade. Nunca foi dito que é calcado. Não, nosso filme é sombrio, ou nosso filme é realista, ou nosso filme é adulto. Então agora vai cobrar então a Marvel desses 10 anos. Não, como assim? Eles conseguiram salvar todo mundo, ninguém morria. Sabe, irmão? Então por isso eu já vi, você foi assistir o filme com preguiça. Você foi querer assistir o filme querendo odiar. Desculpa. Filme, a turma do Planeta de Ar descobre. Tá cobrando um realismo de um bagulho que é dito, cara, esse filme é quadrinho, esse filme é quadrinho. A estética dele é claramente quadrinho. Ah, não, como é que o cara caiu do prédio e não morreu? Porra! A armação do Lex numa das cenas mais pitorescas que eu já vi num filme que não seja de comédia. O prédio desabando e eles todos sentados ali tranquilamente em frente a um quadro, ligando os pontos pra descobrir as provas contra o vilão, quando todo mundo foge desesperado. E aí que surge mais uma das sequências que vão de nada a lugar nenhum nesse filme, né? Por algum motivo, eles resolvem pegar a nave do Senhor Incrível pra ir pra algum lugar. E o início da cena é bem divertida até, né? Com a nave caindo e todo mundo gritando lá dentro, a Lois dirigindo. É muito legal, cara. Eu adorei essa parte. Mas... Fora que outra coisa, por isso que você foi assistir com preguiça. Você foi assistir com preguiça. Desde o começo do filme, mostra que esse mundo já faz não sei quantos anos que já existe super seres. Eles já estão acostumados. Tanto que tem a luta com o Kaiju e eles estão filmando. Porque eles já estão acostumados com... É tipo Townsville das Minhas Superpoderosas. Ou os próprios quadrinhos, as próprias animações. A população já está acostumada com seres superpoderosos. Entendeu? É mais um dia normal indo trabalhar, então um Kaiju no meio da cidade. É mostrado isso? Caralho! Aí tu quer cobrar, então... Por isso que eu falo, você que faz assistir um filme com outra premissa. Sei lá, se não acompanhou as matérias, eu não sei. Porque você foi esperando uma coisa da sua cabeça. Mas sempre foi dito isso que eu falei agora. Tanto que a galera tá fugindo, quando tá destruindo a cidade, tá fugindo porque a cidade é de ser destruída. Só por isso. Por que não fugiram do Kaiju? Porque sabiam que os heróis lá iam dar um jeito. Tanto que estavam até gravando. Agora a cidade ser destruída, os caras não vão ficar esperar pra ver a sorte. Tanto que eles vão embora e você nem vê que é embora com uma pressa. A gente tipo, nossa, isso nunca aconteceu na nossa vida. Aí eles estão tentando resolver o negócio que é mais um dia na vida deles. Eu sei. Ai, Carlão, é difícil eu encarar isso em live action. Tá bom, foi a proposta do James Gunn. É a proposta do James Gunn. É ser quadrinho, ele sempre disse, é ser quadrinho. Caralho, é como se fosse uma animação em live action, irmão. Tu tá querendo cobrar como se fosse um filme do Nolan. Você que foi assistir errado o filme. Aí a cena não vai a lugar nenhum, porque eles não fazem nada demais com a nave, né? Além de usar o Wi-Fi pra subir a matéria. Mas é porque o prédio ia cair. Você acabou de cobrar eles de não fazer deles montarem o plano lá no prédio enquanto tá todo mundo fugindo. Aí eles fogem e você reclama? É o que não tô te entendendo. Eles fizeram justamente o que você queria que eles fizessem, aí você tá achando ruim. Ali contra o Lex pro site do jornal, porque quando toda a ação termina, eles continuam dentro da nave ainda, comemorando que a fenda foi fechada. Alguém pode, por favor, me explicar aqui nos comentários por que diabos eles entraram naquela nave em primeiro lugar? Porque o planeta tava se abrindo. Vamos lá. O planeta Terra tá se abrindo. Vai partir ao meio. Tu tem uma nave, tu vai ficar na nave ou tu vai ficar num carro? Que você tá no chão. Se eu tenho uma nave, eu vou ficar na nave também. Pelo menos eu tô voando, tô flutuando. Nenhum prédio vai cair em cima de mim. Nada vai acontecer comigo. Você queria que o quê? Não, vamos lá. Eles têm uma nave. Tu queria que eles descessem a escada? Tu queria que eles se cobrissem em algum lugar? Com uma nave? Com uma nave que voa. Cara, é isso que eu falo. Todo mundo que eu vejo querendo procurar apelido. Tem críticas, como a gente falou dos kryptonianos. Tem crítica. Mas eu tô vendo que tem uma galerinha que tá num esforço. Não, eu tô num esforço. E aí, mano, desculpa, a sua crítica agora no final é tudo... Não faz sentido nenhum. É que você não quer gostar do filme. Porque eu não vi você cobrando essas coisas dos filmes da Marvel. Ah, não, mas no Superman tem que ser tudo realista. Não, como assim? Como assim o mundo tá se abrindo e eles pegam uma nave pra voar? Qual era o objetivo disso? E o que eles conseguiram entrando na nave? Por favor, me explique, cara. Se salvar! Se salvar! Caralho! Que se salvar! Não, vamos lá, Gustavo. Já falei já. Porra, a cratera tá se abrindo no chão. Você tem um helicóptero.
Tu vai descer naquele chão ou tu vai embora de helicóptero? Sabe, mano? Nossa. Eu não consegui entender. Além de tudo isso, corrijam-me se eu estiver errado, mas o mundo descobriu a mensagem do Jor-El pro Superman, né, que era pra dominar o mundo, e o próprio Senhor Incrível confirmou que essa mensagem era autêntica. Sim, o Lex divulgou essa mensagem pra prejudicar o Superman e desviar a atenção do interesse público de Jarampur. A divulgação dessa mensagem fez uma grande parte do público ficar contra o Superman. Até aí, tudo bem. Só que em nenhum momento acontece qualquer coisa que possa mudar essa ideia do público a respeito do Superman. Sim, ele salvou a cidade da Fenda, mas ele já vinha salvando a cidade há 3 anos, né, antes disso, com a suposta intenção de ganhar a confiança das pessoas. Então ele continua fazendo a mesma coisa que ele vinha fazendo antes, de uma hora pra outra. Então as pessoas resolveram relevar a mensagem dos pais kryptonianos do Clark. Então, ao meu ver, faz sentido o que você falou, mas acho que tentaram relevar por quê? Ele salva a cidade de novo, mas como você falou, ele já tinha salvo, então eu pensei, tava todo mundo fugindo, aí ele foi lá e tava só ele na cidade, né, salvando todo mundo. Salvando, quer dizer, derrotando os vilões, digamos assim. Aí o jornal lá pegou todas as informações, então mostrou que quem começou a guerra foi o Lex, quem tava por trás do Warhammer lá era o Lex. Mostraram que tudo que vinha acontecendo de ruim na cidade, o Kaiju, tudo era o Lex. Aí, a partir do momento que mostraram que tudo era o Lex, e aí os jornais, que aí mostra, né? Os jornais caindo em peso, falando, não, então quem tava por trás de tudo era o Lex Luthor, não sei o quê. Ao meu ver, eles não falaram, a mensagem era falsa ou nada. Mas eles falaram pra todo mundo, quem tava por trás de tudo era o Lex, tal. Não entraram no detalhe da mensagem. Pelo menos eu não lembro de ter me falado da mensagem. Então a população, cara, tô vendo o cara salvar a minha vida. E no jornal falando que o Lex tava por trás de tudo, eu também nem ia lembrar da mensagem. Eu ia falar, cara, como você falou, a galera já amava o Superman, ele já vinha salvando. A partir do momento, então a galera ficou com medo dele. E aí só que depois viram que o Lex tava mentindo, tava por trás de todas as guerras. Ele que trouxe o Warhammer que destruiu a cidade, o Kaiju que destruiu a cidade. Logo, ele que soltou a mensagem, então a mensagem perdeu credibilidade pra mim, como população. Ao meu ver, foi isso. A revelação de que o Ultraman era, na verdade, um clone do Clark também não foi nenhuma surpresa, né? Duvido que alguém tenha se surpreendido com isso, até porque no início do filme, quando o portão da Fortaleza da Solidão se abre, quando o Lex e os capangas dele chegam lá, a engenheira observa que apenas alguém com DNA kryptoniano poderia abrir aquelas portas, né? E o Ultraman tá ali atrás e as portas se abrem, ou seja, se o Lex não é kryptoniano, a engenheira não é kryptoniana e a senhorita Tashmaker não é kryptoniana, então sobra quem? O Ultraman original dos quadrinhos é uma versão do Homem de Aço lá da Terra 3, na qual vivem versões malignas dos heróis da Terra. Essa versão do filme é uma mistura do Ultraman dos quadrinhos com o Bizarro da Era de Bronze, né? Que também foi um clone criado pelo Luthor, mas que não deu completamente certo. É curioso que, no final das contas, esse Ultraman do filme é basicamente o Black Noir dos quadrinhos de The Boys. Isso é mesmo. Né, que era um clone do Superman daquele universo, Capitão Pátria, né, mas ele não foi usado na adaptação pro streaming, então o James Gunn resolveu aproveitar a ideia e criar o seu próprio Black Noir. Dizer uma coisa pra você, cara, eu teria feito a mesma coisa. É claro que esse é apenas o início da história desse personagem, né, do Ultraman. Quer dizer, se tem alguém capaz de sobreviver a um buraco negro, esse alguém é o Superman, né, e como o Ultraman é um clone do Superman, as chances de sobrevivência do cara acabam disparando. Ele provavelmente vai voltar em algum momento, já está Isso eu também acho. estabelecido como Bizarro. Além disso, tudo ali na dimensão de bolso do Lex tinha formato de cubo. Você chegou a se dar conta disso? Então não fique chocado se na próxima vez em que esse personagem for aparecer, isso possa acontecer com ele vindo de um mundo com formato de cubo, né? Como é nos quadrinhos, né? A casa do Bizarro, a terra do Bizarro é em formato de cubo, né? A cara do James Gunn fazer isso. Eu adorei a aparição da Millie Alcock como a Kara Zor-El na Fortaleza da Solidão, não pra uma batalha épica, mas pra buscar o seu dog, né? O Krypto. E é aqui que nós descobrimos que o Kal-El tava cuidando do Krypto apenas porque a Kara tava fora do planeta. É sério, cara, eu adorei a participação dela. Superman comenta com os robôs que a Kara adora se divertir em planetas. Eu gostei também. Com sóis vermelhos, lugares onde os kryptonianos perdem temporariamente seus poderes e por isso ela consegue ficar bêbada nesses lugares. Esse momento descontraído prepara o terreno pro filme solo da Supergirl, que vai ser inspirado no quadrinho Supergirl Woman of Tomorrow. Aliás, a roupa que a Kara tá usando nessa cena final é exatamente a mesma que ela tá vestindo quando ela aparece pela primeira vez em Woman of Tomorrow, nessa jaqueta marrom. No quadrinho, a Kara tá embriagada num planeta distante quando ela é abordada por uma jovem chamada Ruthie, que convence a heroína a caçar um personagem chamado Kren pra vingar a morte do pai da menina. E era isso, cara. Pelo menos é o que eu me lembro do filme do Superman pra comentar com você com spoilers. Mas, obviamente, eu quero saber mais uma vez o que você acha de tudo isso que eu disse. Deixe seus comentários aqui embaixo pra todo mundo ficar sabendo. E eu queria dizer que eu fico muito feliz que a maioria das pessoas tenha gostado desse filme, cara, porque isso significa que esse universo vai seguir adiante, que vão vir novas séries, novas animações, novos filmes com esses personagens. E embora eu tenha odiado o roteiro do filme, eu gostei muito desse novo Superman, do David Corenswet, da Lois Lane, do Lex Luthor, e eu espero que eles voltem em breve, mas com roteiros melhores, certo? E não esquece também, cara, que é nóis então, Gustaveira. Deixa eu tirar essa. tem aquele meu link da Amazon aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra vez em Woman of Tomorrow. Bom,
Então é isso. Então é isso, rapaziada. Deixa a opinião de vocês aí. Eu acho que eu fui claro aqui, mas não sei também, né? Em nenhum momento eu fiquei... Cara, desculpa se eu pareci puto, tá, Gustaveira? Mas outros problemas que eu tô aqui, aí mandaram mensagem, aí me deixou puto, tá? Mas não é nada pessoal com você, pelo amor de Deus. Acho que você faz um excelente trabalho, na verdade. Então é isso, galera. Deixa a opinião de vocês. O que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Foram convencidos por ele? Foram convencidos por mim? Eu falei alguma coisa que vocês têm uma teoria melhor ou uma resposta melhor? Deixa aí nos comentários, tá bom? Obrigado demais pela audiência de vocês. Obrigado por vocês que chegaram até o final. Um beijo, um abraço e falou!